Olá pessoal, vamos então agora para mais um exercício resolvido. Nesse exercício aqui, vamos ver o que o enunciado está pedindo. A abscissa de um ponto P é menos 6 e sua distância ao ponto Q, 1 e 3, é raiz de 74. Determine a ordenada do ponto. Gente, o que é a ordenada do ponto, né? Se a gente pede a abscissa, é o x. A ordenada é o y, e se a gente pede a coordenada, é o x e o y, tá? Então é sempre bom revisar esse tipo de vocabuláriozinho. Então olha só, gente, a gente sabe lá da nossa matéria anterior que a gente já viu, como calcular a distância entre dois pontos. E nós temos a distância entre o ponto P e o ponto Q aqui, né? A distância, né, a abscissa de um ponto P é menos 6, e a distância ao ponto Q é raiz de 74. Então nós temos as coordenadas do ponto Q, nós temos somente o x, né, o ponto P, ele é menos 6, e o y a gente não sabe, é um y, né, que a gente não sabe quanto é que vale, e o q está ali, o q vale, as coordenadas é 1 e 3. Então se a gente quer saber aqui, né, quanto é que vale, né, o valor dessa ordenada aqui, o que a gente vai ter que fazer? Bom, ele nos deu a distância entre esses dois pontos, né? Então repara, o que a gente fez nos últimos exercícios todos, praticamente, foi calcular a distância de um ponto até o outro. Agora nós já temos a distância. Então olha só, nós sabemos que a distância de P até Q é igual a raiz de 74, certo? E nós sabemos também que isso daqui é igual a uma certa formulinha, né? Que a gente lembra lá, raiz, né, do que? X do ponto Q menos o x do ponto P elevado ao quadrado, y do ponto Q menos, vou trocar de caneta que essa aqui está um pouco fraca, y do ponto Q menos y do ponto P elevado ao quadrado, certo? Aqui é a fórmula da distância entre dois pontos. Então, basicamente, o que a gente vai fazer vai ser substituir esses caras e encontrar o quê? X do ponto Q, nós temos, quanto é que vale? Vale 1. X do ponto P, nós temos também, vale menos 6. Y do ponto Q, nós também temos. Mas quem que a gente quer? O Y do ponto P. Esse é o cara que a gente quer. Mas a única coisa que a gente vai ter que fazer nesse exercício é uma álgebrazinha aqui, mais ou menos, bem barbadinha, para a gente poder, né, chegar nesse valorzinho aqui, certo? Depois que tu desvendou isso, cara, é uma barbada. Então, olha só, temos raízes dos dois lados, nós podemos cortar. Então, nós vamos ficar com a raiz de 74 igual a quanto? X do ponto Q vale quanto? X do ponto Q vale 1. Opa, não tem vírgula aqui. Menos. X do ponto P. X do ponto P é menos 6, então é menos o menos 6, tudo elevado ao quadrado. Mais quem? Agora, y do ponto Q, quanto é que vale? Y do ponto Q vale 3. E o y do ponto P, quanto é que vale? A gente não sabe, é justamente o que a gente quer saber. Y do ponto P elevado ao quadrado. Então vamos lá. 74 tem que ser igual a quanto? 1 menos o menos 6, quanto é que dá? Menos com menos dá mais. Então isso daqui tudo vai dar quanto? Isso tudo vai dar 7. E 7 ao quadrado dá 49. Mais quanto, gente? Agora aqui vem os nossos produtos notáveis, né? Então vamos lá. Quadrado do primeiro, 3 ao quadrado, que vai dar 9. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, certo? Mais quem? O segundo ao quadrado, yp elevado ao quadrado. E repara, né, onde que a gente chegou? Mais uma vez a gente chegou aqui numa equaçãozinha de segundo grau. Então vamos lá, gente. Só organizando um pouco isso daqui, como é que vai ficar? A gente vai passar o 74 para lá, o 9 para cá, vamos organizar tudo isso daqui para ficar bonitinho. Então olha só, a gente vai ficar aqui, ó. Eu vou inverter isso daqui, tá? Pra gente poder ficar com tudo organizado. Então vamos começar escrevendo de lá pra cá. Yp elevado ao quadrado menos 2 vezes o 3, que vai ser 6yp. E agora, 49 mais 9 vai dar quanto? Vai dar mais 58. E o 74 a gente passa para esse lado que vai ficar menos 74 igual a zero. Ok? Então agora o que a gente tem que fazer aqui é basicamente calcular quanto é que vale essa nossa formulinha de Bhaskara aí, né? Bem barbada, gente. Não tem muito mistério. Só puxando mais uma folha aqui porque
vai acabar o espaço. Então vamos lá. Como é que vai ficar então? Nós vamos ficar com yp elevado ao quadrado menos 6yp, 58 menos 74. Quanto é que dá isso, né? Para 60 faltam 2, para 70 faltam 10, então são 12. 12 mais o 4, que vai dar 16. Então isso daqui nos dá menos 16. Se tu não entendeu nada de como eu faço a conta, fica tranquilo, tá? Cada um tem o seu jeito de somar e subtrair. Eu vou tentando sempre, né, daqui até aqui quanto é que falta, né? Pra tentar fazer as contas de cabeça. É tipo o cara lá que dá o troco do pão, né, no mini mercado, né? Então olha só. Yp ao quadrado menos 6yp menos 16 igual a zero. Aqui está um pouco difícil de enxergar, né, soma e produto direto, então vamos direto para a fórmula de Bhaskara aqui. Yp vai ser igual a quanto? Menos o b que é menos o menos 6, mais ou menos a raiz de quem? Do b ao quadrado, 6 menos 6 ao quadrado, que é 36 menos 4, vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale 16. Tudo isso daqui dividido por 2 vezes o 1 que está ali. Ok? Então vamos lá. Yp vai ser igual a quanto? Menos o menos 6 é 6. Mais ou menos a raiz de quanto? Menos 4 com menos 16 vai dar quanto, gente? Isso aqui vai dar a raiz de 2 vezes 16 dá 32. 32 vezes 2 dá 64. Então isso aqui vai dar 36 mais 64, tudo dividido por 2, ok? Acho que hoje todas as minhas canetas estão fracas. Vamos lá. Então vamos lá. A gente vai ficar aqui com 6 mais ou menos a raiz de quem agora? 36 mais 64, quanto é que dá? Mais 6 vai dar 70. 70 mais 30 dá 100. Olha que legal isso, né, cara? Então isso aqui a gente vai ficar com o quê? A gente vai ficar com 6 mais ou menos, raiz de 100 quanto é que dá? Dá 10, dividido por 2. Então as nossas duas raízes que a gente vai encontrar aqui vai ser o quê? Vai ser 6 mais 10 dividido por 2, ou então 6 menos 10 dividido por 2. O resultado dessa coisa toda aí quanto é que dá? 16 por 2, que vai dar 8. 6 menos 10, que dá menos 4. Menos 4 dividido por 2, que dá menos 2. Então aqui as nossas duas respostas, as duas formas possíveis, né, as duas abscissas possíveis, né, para que esses pontos tenham essa distância. Isso aqui não é surpreendente, né, gente? No exercício anterior a gente já tinha visto, né, que a gente tinha encontrado em cima do eixo das abscissas aqui, dois locais para um mesmo ponto ter a mesma distância do outro, né? Então isso aqui não é surpreendente, que a gente fez, né, no outro exercício ali, todo com um gráficozinho bonitinho e tal. Então, gente, isso aqui é para vocês verem como um exercício aqui de geometria analítica pode ser um pouquinho mais trabalhoso, né? Ele pode ter um pouco mais de escrita. Ok, gente? Então, muito obrigado. Mais alguns exercícios aí em sequência para a gente assistir. Até mais!